Você quer, tipo, aquele resumo? Boa noite. Estamos aqui no grupo de estudos do Multiportas. Hoje a gente está reunido para fazer o comentário pela visão sistêmica das constelações de dois filmes, Rocketman e Nasce uma Estrela. Então, a gente vai contar com o auxílio luxuoso da Manuele, que vai fazer o resumo para a gente do Rocketman, e depois a Marisa faz do Nasce uma Estrela, e aí a gente pode livremente comentar as nossas impressões, tá bom? Então, por favor, Manu. Então, vamos lá. O filme, o Rocketman, ele conta a história do Elton John, né? E desde começa com ele chegando num círculo, né? Que parece um AA, né? Parece um centro de reabilitação. E nisso ele vai contando a história dele desde a infância até mais ou menos meia idade, né? Que é quando ele chegou nesse centro, né? De reabilitação. E aí não chega a ser um musical, né? Nisso ele vai contando a história dele e tudo começa ali na família, né? Sobre a relação distante com o pai, né? O pai que não o abraça, né? Ele vai contando, vai se abrindo sobre como isso vai marcando ele, né? A relação com a mãe, a relação com a avó, quando a música vai chegando também por influência um pouco do pai, né? O pai é músico também. E ele vai seguindo esse caminho, sempre muito talentoso, consegue bolsa de estudos, né? Tem um certo apoio da família para ser músico, e aí ele vai encontrando as parcerias, né? Tem um grande amigo dele, né? Parceiro de décadas, o Bernie, que ele encontra também já com 20 e poucos anos, né? E aí a história é bem linear, só que falando desse tudo acontecendo na vida dele e o emocional dele, né? Como varia, o quanto ele é reconhecido, né? Mas algumas coisas não estão resolvidas, né? Os relacionamentos, ele não se sentir amado, né? E aí, o que mais? Como é que eu posso seguir? Eu O acho que 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 tem vocês aquela acham? Assim? parte, a parte bem interessante que não é nem parte, né? Assim, acho que a maneira como o filme vai retratando, vai mostrando o que está acontecendo na vida dele, vamos dizer assim, atual, e o que acontecia na infância, né? Então, assim, o que Uhum. tinha marcado na infância, vai fazendo esse paralelo ao longo do filme. O que fica muito claro para a gente, né? Várias questões de lealdade, as questões de rejeição, né? A questão de como que a criança interna dele, a criança ferida dele, né? Que foi quando começa o filme, né? E ao final a gente pode comentar depois, assim, quando tem o grande acolhimento dele próprio com a criança dele. Aquela cena do filme é sensacional, né? É o nosso trabalho, um dos nossos trabalhos de constelação. E Foi uma constelação, né, Cláudia? Foi uma exatamente. constelação total, né? O filme é meio descarado nesse ponto, né? Assim, porque ele não é alguma coisa que você pega nas entrelinhas, assim, é muito, assim, joga mesmo, assim, ó, aqui a infância, o quanto marcou, né? Essa rejeição do pai, até ele se tornar músico, porque eu pesquisei um pouco ali a biografia dele, porque eu gosto de ver se o filme ele é fidedigno, né? Se ele não inventa muito. E sim, essa rejeição ele sente. Ele tem entrevistas falando sobre isso, que o pai nunca viu ele tocar, mas o pai sendo músico, né? O pai era um ex-militar, era um veterano que lutou na Segunda Guerra, então aquela rigidez, sabe? Né? Ele já se sentindo excluído também, né? Por perceber, né? Que de repente ele se interessava por homens, né? Então é muito claro assim, ele seguia a música, né? Seguir o pai, mas ao mesmo tempo não ser acolhido por esse pai, não ser visto, né? E eu vi uma entrevista também que assim, o filme é muito digno, ele segue assim o que ele sentia, né, o Elton John, mas por exemplo, tem um irmão dele do segundo casamento que fala não, ele vinha aqui em casa, meu pai tinha uma foto dele, sabe, até o dia que ele morreu tinha uma foto no quarto dele, sabe? Então tem essa discrepância assim dos relatos, né, que é interessante Às também. vezes me parece que a linguagem de um filme do cinema, né, ela exagera um pouco,
para deixar bem claro. Tem essa um pouco da linguagem do cinema. Mas o que eu Sim. gosto de ver, assim, é que, assim, eles destacaram muito o amor interrompido, né? E no caso dele, parecia um duplo amor interrompido, tanto em relação ao pai quanto em relação à mãe. A mãe com traços muito narcisísticos, né? Assim, se não for uma patologia, porque eu não sei, não tenho competência para falar sobre isso, mas a mãe completamente ali no mundo dela, né? Emocionalmente indisponível para o filho, o pai também, né? E como que isso se refletiu na vida dele, embora ele tivesse sucesso. E também vai depender do que a gente chama de sucesso, né? Mas que ele tinha uma projeção, que tinha um reconhecimento profissional do público e tudo mais, mas a vida amorosa, afetiva dele era uma catástrofe, né? Então, assim, era reflexo desse amor interrompido de pai e mãe, né? Deixa a Marisa falar um De não se pouquinho. sentir... desculpa. Então, eu fiz algumas anotações, né? Porque eu amo esse filme, né? Até porque ele mostra, né, nitidamente o que o Bert Hellinger também observava, né? Que algumas dinâmicas, né, a maior das vezes as dinâmicas que estão ligadas ao vício, ao abuso de álcool, né? Está ligada também a esse amor interrompido com o pai. Não só o amor interrompido, né? Mas nessa dinâmica da relação com o pai, né? Que é a questão da autoridade, da interdição que nós precisamos para a gente não extrapolar, né, na vida, né? Como é a questão do abuso do álcool e das drogas. Então, o filme, Manu, ele é um musical, sim, né? Inclusive, né, e algumas vezes as pessoas cantam juntos, né? O filme toda hora é interrompido pelas músicas lindas, daquela coisa toda. Eu não sei, a maioria das pessoas não gosta de musical, né? Eu amo musical. Então, tem logo no início, assim, a família canta junto, isso é uma coisa que passa um pouco despercebido, porque o filho fala da sua dor e naquele momento tem uma conexão com todas as dores daquela família. O pai canta a sua dor, a mãe canta a dor dela, a avó canta a dor dela e o filho também, né, que é uma criança, está ali olhando, escutando as pessoas cantarem todas aquelas dores. Só que imagina, né, um momento em que quem podia olhar naquela época, né, e tratar disso, ainda mais o pai dele, né? E a criança, obviamente, ela fica conectada com essas dores, né, tanto da mãe como da avó, da família, né, que ela está inserida. E a criança, por isso ele fica tão travado, né? Porque a criança não tem o que fazer. A criança, né? Por isso ele o tempo todo no filme, né? No momento que ele tenta suicídio, ele vai encontrar com essa criança, né? Aquela criança que, assim, né? Que ela precisa fazer alguma coisa, mas a criança não pode fazer. Por isso que no final, né? Ele é que toma a atitude. Então, tem esse momento, né? Onde tá essa música, eu até observei mais agora, né? Revendo o filme porque ele fala das dificuldades que todos estão atravessando, né? E o filho sentia que com isso, assim, como todo mundo conectado com a sua dor e sem poder olhar para ela, ele se sentia sem importância, né? Naquela família. E aí o gatilho dele para o álcool, né, é quando ele e para as drogas, que é aí que ele afunda mesmo, porque ele era um gênio, né, gente? Ele era simplesmente um gênio. E você vê que a musicalidade dele, você vê que é uma coisa também transgeracional, porque ele era um menino ainda, que nunca tinha estudado nem nada, e ele já sabia tocar piano, né? Ele já sabia tocar piano, ele já tinha toda a musicalidade com ele, né? Incrível, não sei como tirar esse negócio aqui, essa mãozinha. E aí, quando ele vai ver o pai, né, que ele já está famoso, ele vai ver o pai, e ele então vê o pai abraçando os irmãos e sendo carinhoso com os irmãos, né, e mais uma vez ele se sente sem importância para o pai, né, esse foi o gatilho para ele realmente chutar tudo para o alto e se enterrar nas drogas, né? E é interessante que a Manu estava contando um negócio de como que ele fica, que o pai tem uma versão e ele tem outra versão, porque é isso mesmo. A nossa versão, entende? Não é a verdade da história.
né? Não é verdade na história que ele não tinha amor por esse filho e que esse filho não tinha importância para ele, mas que ele tinha as dificuldades dele e também não soube como lidar com isso, né? E talvez ele tenha dado para os irmãos mais novos aquilo que ele não conseguiu dar pro Elton, né? Que não era Elton. E é bem bacana essa coisa da identidade também, né? No filme, né? Porque ele buscou ser quem ele não era, inclusive tendo outro nome, né? Buscando outro nome, mas ele não conseguia aceitar também, por desmerecimento da família, né? O nome que ele tinha ganhado da família, né? Então, o tempo todo ele está buscando ver quem ele era. E tem uma parte bem legal também, que quando eles estão muito perdidões, assim, tanto ele quanto o amigo, né? É uma amizade muito linda, né? Que ele teve com aquele cara. O amigo também se sentiu muito perdido. Ele diz: vou voltar para a Terra. A gente precisa se conectar. Nós, né? A gente está muito desconectado de quem nós somos. Então, vamos voltar. Né? E aí ele não sabia mais se existia aquele cara, né? Aquele menino, que agora esqueci o nome, né, dele, que é o nome que foi dado a ele. Então, mas isso também foi muito legal. E a mãe, obviamente, que também com as dificuldades dela, que também não foram vistas, ela também fala coisas muito duras para ele, né? Que ele nunca vai ser amado, né? E que ele nunca vai ser aceito como ele é, né? Como se ele fosse uma pessoa que não é possível ser amada, né? E ser vista de tão ruim. Ela proferiu, né? No filme, não sei se é verdade, mas ela proferiu palavras muito duras, né? Ainda mais que no momento que ele estava muito perdido, né? Para ele. E inclusive, né, que ele era uma decepção, né, para ela. E o quanto que isso reforça, né, gente, que como que o reconhecimento, assim, como que nós queremos ser reconhecidos e vistos, né, como nós somos e como faz diferença mesmo o reconhecimento, porque o não reconhecimento não nos valida naquela redação, né? Então, quando a mãe fala aquilo, você é uma decepção, né? Você nunca vai ser amado, né? Então ela não reconhece o talento dele, não reconhece o valor dele, ainda mais como mãe, né? E quem ajuda muito ele, e isso fica muito claro no filme, né, foi esse amigo que sempre diz a ele o quanto ele o ama, o quanto ele é bom, né, e o apoia. Então, né, que é a questão do reconhecimento, né? E o quanto ele precisou, olha, um gênio como ele, o quanto ele precisou do mundo inteiro dizer para ele o quanto ele era bom, né? O quanto ele era genial, o quanto ele era talentoso. Mesmo assim, ele não conseguia ver isso, né? De tanto que ele buscava, né? E como que isso, e agora não sei, né, assim, e a gente já passa para o Não, e final, até, mas né, aproveitando, Marisa, para pegar um gancho aí, que até o relacionamento que ele tinha com o empresário dele, né, que também se transformou num relacionamento amoroso, como era um relacionamento abusivo, né, e uhum, refletia muito, era um reflexo muito do que ele tinha com os pais, né, que era uhum, alguém que o maltratava, então ele reproduzia esse padrão nesse relacionamento com esse homem, até que ele fosse conhecer alguém que ele realmente se sentisse amado e tal, que no fim nem aparece, no filme aparece só naqueles créditos, né, dizendo que ele tinha se casado, tinha os filhos, que ele era amado e estava bem, né? uhum. Então, como que o filme mostrou isso, né? Assim, o padrão que a gente tem do que a gente recebeu, né, em termos de modelo de relacionamento de pai e mãe, como que a gente pode levar isso de uma forma inconsciente para o relacionamento amoroso, né? E quando ele tem o amor daquele amigo que você mencionou, que era o grande compositor parceiro, né, de composição dele, ele não reconhecia esse amor, né? Porque ele não sabia, nunca tinha sido amado daquela forma, né? Não sabia, Então, foi não uma. sabia reconhecer, né? O que É, era ser amado, né? um amor de uma outra forma, né? De uma forma sadia, de uma forma que botasse ele para frente, para cima, enfim. É um outro tipo É, de amor, né? Posso falar um pouquinho? Fala, Lili. É... Vamos deixar. Obrigada, obrigada.
Bom, eu vi esse filme há muito tempo, então vou fazer meus comentários em cima dos comentários de vocês. Isso que vocês estão falando aí, né, sobre ele receber o amor do amigo, mas ele não conseguia nem perceber isso, né, porque era diferente do que ele havia recebido do pai e da mãe, né? E aí eu me lembrei de um vídeo que uma vez eu vi, uma entrevista de um rapaz, eu acho que ele estava no corredor da morte, e justamente porque ele tinha matado uma namorada, uma mulher, enfim. E aí, nessa entrevista, a mãe dessa moça que ele tinha matado, ela visitava esse rapaz, né? E ela passou a dar muito amor para esse rapaz e tal. E ele falou: eu aprendi a amar com ela, né? Com a mãe da vítima, né? E ele falou: porque eu, quando criança, eu aprendi que o amor era outra coisa, que o amor era violento. Então eu achava que amar era violento, né? Então, quando você comenta aí que ele reproduz uma relação abusiva, né, com o empresário, é isso, é tão inconsciente isso, né? É tão automático que a gente certamente ele, quando estabeleceu a relação, ele provavelmente até queria uma relação melhor do que ele via, de repente, dentro de casa, né? Mas é tão entranhado isso que a reprodução acaba acontecendo, né? E uma outra coisa que a Marisa e a Manu comentaram, que foi com relação... Não sei se foram as duas que comentaram, enfim. Mas com relação assim, as lembranças, né, as memórias dele. Então, alguém relatou que, não, olha, você vinha aqui na nossa casa, tem foto, né, a sua com a nossa família, né, que é o pai e os filhos de um segundo casamento. Mas ele não tinha essa lembrança, né? E não significa que não tenha sido para ele verdadeiro tudo aquilo que ele sentiu como rejeição em relação à relação dele com o pai, né? Para ele, quando ele sentiu, aquilo foi muito forte e verdadeiro, ao ponto até de bloquear vivências posteriores, né? Mas isso já aconteceu e não tem o que mude esses fatos, né? O que a gente sempre fala, né? O que pode mudar é a nossa percepção agora, quando adultos, sobre as coisas como foram, né? Então, e aí eu acho que é isso que vocês estavam falando sobre a constelação dele, né? Com a criança dele, né? Quando ele provavelmente toma posse da vida dele como um homem adulto que ele é agora. Ele não é mais aquela criança que sofreu aquilo e ficar só amargando e remoendo aquilo até hoje, né? Imagina, um homem de, sei lá, na ocasião, quando ele buscou a reabilitação, digamos, 50 anos, 60 anos de idade, e de memórias, assim, de tão tenra idade, né? Passar uma vida inteira amargando aquilo, né? Então, Mas então percebe que ele teve que resgatar tudo, reviver a dor, porque é isso que o filme mostra, né? Nessa linguagem cinematográfica, ele ali naquela roda, né? Fazendo, como você chamou, como se fosse um centro de reabilitação, né? E resgatando toda aquela história e chorando essa dor muito profunda dele, de rejeição, de não se sentir amado, de não se sentir pertencendo ao clã dele, familiar, né? Apesar da avó ter dado aquela força fundamental para ele, né? Mas assim, tinha toda essa dor que ele precisava chorar ali até encontrar a criança dele, acolher a criança interna ferida dele, né? Para poder seguir. Porque antes ele não estava fazendo isso, ele estava passando batida, se amortecendo, se drogando, se anestesiando da dor, né? Então, olhar a realidade tal como ela é, né? E tal como ela foi, é olhar de frente. É quando você cria essa coragem de encarar e se tiver que sentir, vai sentir, né? Porque quando a gente resolve realmente olhar e se disponibiliza para isso, a gente revive aquilo tudo dentro da gente. A gente sente a dor, a gente chora,
né? Mas é quando a gente olha para isso que a gente tem a oportunidade real de agora, ok, isso de fato aconteceu, mas daqui para frente eu vou cuidar de mim, né? E vou seguir adiante, né? E como é bonito aquele momento, né? Que foi uma constelação, né, gente? Total, né? Quem está assistindo e quer conhecer uma constelação, assiste, né, Rocketman, e vai ver no final uma linda constelação, que ele encontrando com os pais dele, dando esse limite, dizendo assim, né, o que é de vocês, né? E eu não tenho nada com isso, vocês resolvam isso, né? Mas não me botem nesse rolo, né? Eu sou só o filho aqui, não foram exatamente todas essas palavras, mas, né, é isso, né? Chamou a avó, entraram outras pessoas também, não foi só, foram os pais, a Esse avó. parceiro abusivo e o amigo também. Então, né? E aí poder perceber isso, né? Que às vezes as pessoas entram na nossa vida, né? Como um parceiro abusivo, para a gente perceber e tratar de uma história que é nossa e é só nessa, gente, não tem saída, é só nessa autorresponsabilização que a gente pode virar, sabe? Virar a chave, né? Que é muito trabalho da constelação, exatamente isso, a partir de uma consciência, você perceber que agora você não é mais aquela criança lá atrás, aquela criança incapaz, aquela criança que estava vendo um monte de dor e não sabia o que fazer com aquilo, né? Tomou aquilo tudo para ela e ficou ali carregando aquilo sem saber o que fazer, porque a criança realmente é o incapaz, mas aí é isso que a gente precisa perceber, né? Que a gente cresce e aí agora é com a gente, inclusive, que é a coisa mais linda, né, que ele sempre aparece, né, papai me dá um abraço, e no final, né, na constelação dele, ele pede para ele mesmo, então eu fico toda arrepiada, me dá um abraço, então agora, né, é comigo, a gente poder dizer agora é comigo, agora eu abraço a minha criança, você quer um abraço, né, eu te abraço, né, e dizer para papai e para mamãe, olha, dá limite, sabe? Eu não permito mais que vocês façam isso comigo. É como ele dizer, poder dizer para a mãe dele assim, você não vai fazer mais isso comigo, entende? Eu não preciso que você fale essas coisas comigo e botar o limite, né? Porque é muito perverso. Mas uma mãe com esse grau de perversidade, o pai, né? Pode olhar para trás, né, gente? Pode ver, porque é aquilo que mostrou naquela música inicial, cada um com as suas dificuldades, e aquilo vai se alastrando, né? Então, quando a gente cresce e cuida, dizer assim, agora é comigo, né? Que é o trabalho das constelações, o trabalho da terapia, né, gente? E como que a gente, hoje mesmo, né? Vou até fazer um parêntese breve, eu saí de casa, não sei qual foi a situação que eu estava vendo, eu saí de casa para atender, para fazer uma entrevista pericial, e eu estava pensando, gente, tem uma galerinha já, uma jovem, né, que já está buscando, que as pessoas já estão sentindo assim uma necessidade de olhar para essas dores, de olhar, a galera está vindo com isso, né? Então eu vejo assim, uma galera linda, jovem, muito bacana, já querendo trabalhar isso, dizendo assim, eu não suporto isso e eu quero me livrar disso, eu quero resolver isso, né? Então tem uma galera muito linda fazendo isso. E às vezes quando vem alguém assim já bem de idade, né, para começar a fazer terapia, eu falo, gente, uma vida inteira sem olhar para isso, né? Mas que bom que está vindo agora. E eu entendo que assim, uma vida inteira que a gente pensar na psicologia, né, que ainda é uma ciência muito nova, eles não tiveram essa oportunidade mesmo, né? A gente ainda sabe que até hoje algumas pessoas ainda veem, né, as terapias, a psicologia como algo para maluco. Ainda tem isso, né? Você imagina. Então, aí eu vou falar com uma pessoa, né? Que também, né? Uma vida inteira, uma vida triste, sabe? Assim, arrastando corrente e também não colhou. Diz que não tem nada para falar na terapia. E, gente, pelo amor de Deus, eu não sei o que aquela mulher precisava perder mais na vida, entende? Para olhar para isso, né? Mas são muitas dores, muitas dores. E aí o bacana é a gente poder estar falando disso, dizendo que isso é para coisa para todos nós, porque todos nós temos. E ainda mais que a gente vem com todas essas histórias, né?
A gente já vem com essas dores, gente, pelo amor de Deus. Não, então, Né? e isso me faz lembrar de uma coisa, assim, que às vezes a gente coloca esses artistas num pedestal, achando assim, porque, né, são famosos, têm uma vida glamurosa, como se eles Nossa, não a fama tem tivessem um preço, né? A problemas, fama tem um né? preço. Exatamente. Então, assim, muito legal essa disponibilidade de mostrar essas dores todas do Elton John, né? Assim, muito Sim, louvável isso. muito mesmo, né? Alguém, Mas a eu gente acho já que é está isso, né? com quase 40 minutos, Eu acho que a para a gente pode gente ter falar tempo de para... comentar o outro filme. Alguém quer Então, comentar mais alguma coisa sobre esse? A gente... Eu queria comentar uma coisa. Eu só fala, queria Manu. falar rapidinho também, mas pode ir, Manu. Não, pode ir, vai lá. Não, o que eu ia falar que é interessante desmistificar isso com relação ao pai e à mãe, né? Que às vezes as pessoas confundem isso em termos de constelação, achando que tomar o pai e a mãe, então, é aceitar, né? Como se, então agora eu tenho que amar meu pai e minha mãe e me dar bem com eles e passar todo fim de semana com eles. E não é por aí, né? Na verdade, eu fico com o que é meu e deixo vocês com o que é de vocês, né? E também impor esses limites. Então, acho que isso é um ponto bem importante, porque algumas pessoas podem mal interpretar, né? Quando Uhum. nas constelações a gente fala dessa importância de tomar o pai e a mãe, né? É Inclusive, verdade, né, ele Lili. termina, né, gente, falando sim, 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 né? Sim, sim, porque o É sim, muito né? E escancarado A esse filme, vida, né? muito, muito, gente, É muito maravilhoso, escancarado. maravilhoso. Fala, às vezes eu Manu. fico achando que é algum constelador que escreve. Né? Ou foi É pelo muito menos orientado descarado. por um, ou foi pelo menos orientado por um, né? Então, eu achei até aqui um trecho interessante. Não, primeiro eu queria falar, né, sobre essa questão assim, a gente filho, né, a gente quer ali no caso dele, né, assim, eu estava vendo o filme ele lá no restaurante com a mãe, né, e o namorado da mãe, companheiro da mãe, e aí assim, ele já tinha dado várias coisas para ela já estava querendo uma casa em Menorca. E assim, e um filho genial na frente dela e ela achando o filho erro, né? Então assim, e ele dando muitas coisas, né? Essa história do filho, né? Querer dar e compensar, né? E querer ser amado também. Que quando a outra pessoa está fechada para o amor, né? Não importa, né? Essa tentativa do dar. Isso me chamou muita atenção e, né? Essa tentativa dele de validação também, assim, dele ser incrível, né? E as pessoas falarem você é incrível, e ele não acreditar, né? Como alguém falou. É o Eu achei um reconhecimento, né, trecho. Manu? Hã? É o reconhecimento, né? Assim, como que é muito Sim, importante para os filhos que os pais também reconheçam, né? Nem sempre isso é possível, então é a gente que tem que fazer mesmo. Entende? Se não vem dos pais, a gente cresce e fala, bom, agora é comigo, né? Mas é muito sim, importante, porque senão a gente fica, os pais podem validar isso, né? E quando os pais validam isso, é muito importante, né? sim. Aí o que eu vi aqui, depois eu vou mandar uma entrevista aqui que eu achei, né? Ele falando sobre o filme, que o filme fala sobre redenção e tal. Achei legal. E que é mais? Da questão do musical, ele é mais ou menos um musical. Quando ele começou a cantar ali no início, eu achei que o filme ia ser todo cantado, tipo Os Miseráveis. Aí eu tenho Ah, uma sim, agonia, eu sinto uma agonia. Mas aí quando foi me mexendo, eu falei assim, não é total musical, sabe? Eu não sei, total, eu fico, é verdade, é um entendeu? semi-musical, né? É um É um semi-musical. semi-musical, foi isso. Mas é isso, basicamente. Obrigada, Manu. Então, Nasce Nada. uma Estrela é mais ou menos a mesma pegada, né? Só que agora para um outro extremo, né? Porque também, embora o filme fala Nasce uma Estrela focado, né, na personagem feminino, mas na verdade que importa mais para a gente aqui agora, né, falando dessa questão sistêmica, né, que trouxe mais a sua dor para a história, né, foi que é que é o protagonista também, mas que foi o homem, né, também com a história do pai, né, que já era um cantor famoso, né, já bastante famoso, né, que perdeu a mãe no parto, né, a mãe dele morreu no parto,
O pai dele era um alcoólatra, né? E ele foi, então, criado pelo irmão mais velho, que era filho de um outro casamento do pai. A história não deixa, o filme deixa muito claro, porque o pai tinha 63 anos e a mãe 18. É Então, a mesmo. gente, né, que ela era filha de um fazendeiro, então não deixa muito claro, por exemplo, se ele estuprou essa mulher, né? Porque não sei se a menina de 18 anos, filha do fazendeiro, né, iria se envolver com o cara, né, que, sei lá, para aquela época já era um homem bem velho, né, bem velho para aquela época. Então, e ele era, né, alcoólatra também, era um boêmio, um alcoólatra, e ela morreu no parto, né? E quem cuidou dele foi o irmão mais velho, que era bem mais velho, né? E que parece que era também uma pessoa mais assim, né, ajuizada, porque se a mãe morreu, né, e o pai não tinha condições emocionais, enfim, ele que cuidou desse irmão. Então, já começam as questões aí também que envolve essa relação dos irmãos, porque o irmão ficou num lugar, né, que não é o dele, porque o irmão ficou como um pai desse cara, né, o Jack, né, ficou como um pai dele, e isso trouxe para questões, né, para essa relação, porque ele teve que abrir mão da própria vida, foi um cara que não se casou, um cara também que não teve filhos, e ele ficou como um filho para esse, né? E ele ficou muito sentido mesmo com esse pai, porque também não fala qual é a história do irmão, né? Porque algumas coisas não ficaram claras. As mães, por exemplo, não apareceram, né? Em nenhum de ninguém, nem a mãe da, da Estrela, né? Nem a mãe do Jack, nem a mãe do primeiro filho. As mulheres não apareceram muito na história. A história ficou mais com os pais, com os homens mesmo, né? E ele, então, foi criado por esse irmão. Só que, diferente do que aconteceu no filme do Elton John, ele idolatrava esse pai. E aí é uma outra polaridade, que também é uma outra forma de exclusão, porque você não consegue ver a pessoa como ela é, né? Então, esse pai ficava idolatrado, né? E ele repetia a história desse, né? Ele acabou também repetindo a história desse pai. Esse pai, obviamente, qualquer pessoa, né, que tá se consumindo álcool dessa forma, ela é a pessoa que provavelmente está buscando a morte, né? E ele, com 13 anos, então, tentou suicídio, não conseguiu, né? E aí a história dele, né, é sempre envolvida com isso, né? Muita dificuldade, um cara também genial, né? O cara tocando guitarra, né, gente, mostrando, é um gênio, igual o Elton John, né? Um gênio. Só que ele vai para um outro lugar, ele não consegue aceitar também o pai, né? O pai com as deficiências dele, o pai com a imperfeição dele. Então, era um pai idealizado, né? Ele não conseguia perceber isso, e também com esse pai idealizado, né, ele também teve dificuldades também de aceitar esse pai, e quando esse pai também fica nesse lugar, ele também é como excluído, porque não é o que é, né? E aí também, aí ele acaba reproduzindo isso, e são coisas insuportáveis, né? Porque isso interfere em todas as relações, obviamente, na relação com o irmão, que foi muito difícil, né? Embora ele pudesse reconhecer, mas ali percebe, né? Assim, o que foi infringido para os dois, né? Ficou sem a mãe, né? Esse irmão ajudava, mas era o irmão, quem era o pai? Tá vendo? As pessoas fora do seu lugar é tão confuso. Quando a gente consegue arrumar isso, né, que a constelação ela é um recurso maravilhoso para isso, para você perceber qual é o seu lugar, qual é o papel, a função de cada um, né? Isso se organiza bastante dentro da gente, né? E ver como nesse movimento tem um movimento aí de morte, né? De ir em direção à morte, tanto que aí vai o spoiler, né, Manu? Que ele então no final acaba, né, conseguindo mesmo, né, seguir o destino, que foi o mesmo destino do pai, porque às vezes, como foi esse caso que eu atendi hoje, a pessoa está o tempo todo em busca da morte, só que não é, só que é uma morte, só que é uma busca velada. Quando a pessoa, por exemplo, tem um problema de saúde que ela quase morre,
entende? E que ela passa por diversas situações em que ela está sempre de cara com a morte. Mas ela não está necessariamente buscando um suicídio, mas está na mesma dinâmica. Está na mesma dinâmica, né? E foi o que aconteceu com ele, né? E assim, né, e seguindo um destino tão difícil, mesmo que você encontre um grande amor, né? E ele foi muito amado, né? Porque ela foi muito fiel a ele, né? O que é muito lindo no filme é a fidelidade dela, a lealdade dela a ele, né? Assim, aí mais uma vez o reconhecimento, né? De que ela poderia ter dado um pé na bunda dele, né? Por todas as coisas que ele aprontava, por toda e no entanto ela realmente amava ele, né? E sabe, reconheceu que como que ele ajudou e ela só estava onde estava, não só por causa do talento dela, por tudo que ela fez, obviamente, né? Que tem o mérito dela, mas pela oportunidade que ele deu para ela, né? Porque como ele diz, muita gente é talentosa. Tem uma parte que é bem legal também falar disso, assim, que a gente vê, né? Muita gente é talentosa, e por que que as pessoas também não vão, né? Não conseguem, né? Estourar e progredir. Enfim, vocês querem comentar também um pouquinho, me ajudar aí? Ô, Eu queria Marisa, comentar. fala então, Manu, fala você. Não, que eu pensei assim, o que o irmão dele passou, né, parentificação, né, quando uma filha, uma criança, né, tem que cuidar dos irmãos e tal, mas assim, numa situação hipotética, né, por exemplo, se esse irmão tivesse assim cuidado dessa sobrevivência do mais novo e assim, cuidado até o momento necessário, assim, até os 18 anos, sabe, os 20 e tal, né, e tivesse saído, se eles tivessem feito esse movimento, né, tipo, ó, porque realmente, imagina, a mãe morre, a situação, o pai não está disponível, sabe, para cuidar. Então, realmente, para alguém tem que assumir a sobrevivência, né? Mas, assim, se cada um tivesse ido, assim, tipo, beleza, eu fui útil até agora, né? Mas não, então o irmão fica, assim, do lado dele o tempo inteiro, sabe? Ele já tá no filme, o personagem tem que uns mais de 40 anos, né? E aí o irmão mais velho abdica da vida dele, né? E também, quando ela aparece, esqueci o nome dela, quando ele conhece ela, é uma coisa muito desesperada, né? Tipo, você vai vir para o meu show no dia seguinte, meu motorista vai ficar na tua porta, né? Então, assim, ele é amoroso, mas é aquela insistência de, tipo, é de dependência mesmo, né? Tipo, vem cá, eu quero, vai ser agora, da criança, né? Também, pensando agora, né? Eu quero, eu preciso desse suporte o tempo inteiro, né? Muito legal, Manu, e até porque mostra como que ela também cuidava do pai dela, dos amigos, ela chega em casa cansada, né? Depois de trabalhar e de fazer show, não sei o que, ela chega, ela começa a arrumar a casa, vocês não podem fumar aqui, seja uma postura, né, de, tipo, cuidando do pai e dos amigos. Então, ali você vê que realmente tem uma relação de dependência e codependência, né? Ela querendo cuidar, ele querendo ser cuidado e vice-versa, ele no vício, né, um dependente. E para a visão sistêmica, esse desequilíbrio que começa a acontecer ao longo da relação deles. A gente está falando de uma relação de casal, né? Então, aí a lei do equilíbrio entre o dar e tomar entra de uma forma muito contundente nessa relação horizontal, né, deles. E aí a gente percebe também que ao longo da relação, pelo menos o que eu contextualizei assim, é que no começo ele dá bastante para ela, porque ele ajuda ela a iniciar a carreira dela, né? E isso Bert tem nos livros que ele comenta também. Quando isso acontece, muitas vezes a pessoa, por méritos próprios, ela consegue continuar se desenvolvendo. E aí, se ela não consegue se desvincular desse pontapé inicial que ela pôde ter, né, por conta do que ele pôde dar para ela, né, torna-se sim, um processo difícil, porque ela começa a se sentir culpada, né, e não consegue sair porque na verdade ele está puxando ela para, o que ele fez quando ela foi receber o prêmio, né, ele completamente embriagado no palco, fazendo xixi na frente de todo mundo. Então, assim, e aí precisou aquele empresário dela de uma forma muito dura, né, mas ele falou verdades, né, assim,
Claro que foi horrível o que ele fez, porque inclusive isso também meio que foi o gatilho para ele acabar suicidando, né? Foi horrível. Mas, enfim, era o que estava acontecendo mesmo, né? Assim, então, prestar atenção em como que assim, um desafio, né? A gente cuidar desse equilíbrio das trocas nas relações horizontais, né? Que a gente está sempre olhando, sempre verificando como é que está essa gangorra, né? Então, percebi bastante essa relação, né? Das trocas, da culpa e da dependência e da codependência. Quer falar, Lili? Essa questão da dependência e codependência é a tampa e a panela, né? Um realmente precisa do outro. Então, e aquilo que vocês sempre brincam falando, né? O nosso Bluetooth ligado. Como é que a tampa encontrou a panela? Né? Exatamente, o encaixe perfeito. Porque, na verdade, um precisa mesmo do outro, né? Então, não é que ele fosse o dependente e que fazia o tudo errado, mas ela também buscou, com a antena dela, alguém que proporcionasse que ela pudesse cuidar dele, né? Então, é aquilo, aí os dois se acham na multidão e, né, se relacionam. E a outra coisa, quando você fala que desse equilíbrio, né, que no início ele deu muito e tudo, e você depois comenta sobre uma culpa dela, eu me lembro do Bert falando que quem muito recebe do parceiro, em algum momento ele não consegue ficar, porque é pesado, né? Então, eu me lembro do Bert dando alguns exemplos que não tem a ver assim com o filme, né? Mas, por exemplo, se um parceiro paga os estudos do seu companheiro, né? Então, isso é uma grande coisa, né? E se a pessoa, se o companheiro que recebe aquilo não consegue, de alguma forma, colocar aquilo para frente e tal, na verdade, isso acaba fazendo realmente um desequilíbrio, né, na relação, porque foi muito o que foi ofertado àquela pessoa, né? Então, talvez isso, né, quando você comenta que ele fez deslanchar a carreira dela, mas ela acabou não indo embora, ela se manteve fiel, né, leal, parceira dele até o fim, né? Mas ali, estranhamente ao que o Bert fala, ele é que ficou com a culpa, né? Mas aí por outras dinâmicas, porque tem essa questão dele com o pai, né? Então, ele seguindo um destino de aí lealdade com o pai dele, né? Mas é interessante, porque ela, contrariando o que o Bert fala, né, ela não foi embora, ela permaneceu, né? Eu não achei que ela contrariou, não contraria isso que o Bert fala, não. Eu não vi, assim, um desequilíbrio entre eles, assim. Ele deu muito a ela e ela também dava muito a ele, né? O fato dela ficar... eu vejo, assim, que eles deram muito um ao outro. E tanto que você viu que o amor, que é exatamente isso, né? Como que o amor entre eles cresceu, se fortaleceu, justamente, né, nessa coisa. Ele deu muito a ela, e ela, por exemplo, deu a ele, né, falou assim, nossa, essa casa se tornou um lar, né, eu agora ganhei um lar com você. Ela ganhou reconhecimento, ela ganhou dinheiro, né, e ele ganhou algo também muito precioso para ele, que era exatamente isso, um lar. Talvez coisa que ele nunca tenha tido, né? Então, com o cachorro. Então, eu vejo assim que talvez o tempo que eles puderam ter, né? Eu acho que isso que toca tanto a gente, porque eles tiveram algo muito forte, muito intenso para os dois, né? E o que mostra entre eles um amor muito fiel, tanto que a música do final, né? E ele dizendo assim, eu não quero mais beijar nenhuma boca, eu não quero amar mais ninguém, eu não quero tocar mais ninguém, né? Tipo assim, mas
parecia uma despedida, mas não sei se naquele momento era uma despedida. Eu acho que era assim, dele ter encontrado o amor na vida, entende? Um amor mesmo, né? E ali ele queria ficar, né? Só que aí, né, vieram outros gatilhos dele, né? Ou seja, ele já estava muito comprometido, né, gente? Muito comprometido. A história dele é muito pesada, né? A A própria história. desculpa, você falou, Marisa, a própria morte da mãe, né? É difícil para um sobrevivente, né? Eu matei a minha mãe no parto, né? Porque depende muito como é que essas coisas são contadas, né? Uhum. É tipo, sua mamãe morreu porque você nasceu, sabe? Então, assim, dependendo de como a pessoa recebeu essa história, deve ser uma culpa tremenda. Então, e algumas coisas se apagam, né? Hoje mesmo a pessoa que estava conversando comigo, da história dela, né? Ela simplesmente apagou completamente a infância dela, completamente. Foram coisas tão duras que ela simplesmente apagou tudo. Então, o que pode ter acontecido com ele também, né? Ele não se lembra, por exemplo, de uma história, porque o irmão dele, por exemplo, detestava o pai, achava ele nojento, achava. Então, assim, o que pode sugerir que ele realmente pode ter estuprado a mãe do Jack, né? E ele não conseguia ver isso, ele simplesmente apagava, né? Como uma proteção mesmo dessa dor tão profunda, além do que ele fez, né? A mãe ainda ter morrido. Então, quer dizer, uma coisa muito, muito, muito pesada, né? E que aí, né, gente, volta aquela história, né, de alguém que nunca cuidou disso, né? Alguém que nunca cuidou. E assim, o que a gente não cuida, né? E aí fica aí para aquilo que a gente fica batendo, né? Não só a terapia, mas a constelação familiar, como algo que a gente precisa de olhar, porque quando a gente pensa assim, a coragem para olhar, né? E a dificuldade que nós temos para olhar, como se fosse muito difícil e fosse dolorido, é verdade, né? Mas não é dolorido também, difícil a gente ficar nessa cegueira, né? E sendo conduzido para destinos tão difíceis como a gente vê, né? Não só os filmes mostram isso, né? Já que a gente, para que a gente possa ter, né? Se inspirar ou a gente perceber, né? O cara ainda morreu, o Elton John, como é que o Elton John conseguiu sair disso? Isso o filme não mostrou, mas certamente, além daquele apoio do grupo ali, certamente ele fez muita terapia para sair desse buraco, entende, né? E aí a gente precisa, né, de dizer às pessoas, olha, nós não somos loucos, nós somos seres humanos, entende? Que precisamos de ajuda mesmo, né? E as dores existem, as dores emprestadas, né? Você vê que essas pessoas trazem muitas dores que não são só delas. Nós trazemos, né? Essas dores são emprestadas. Dores sistêmicas, né? Agora que a gente Dores cresceu sistêmicas. né? É isso, né, galera? É isso. Bora trabalhar. Eu Então, acho muita graça porque agora eu vejo os filmes e aí domingo eu estava lá na minha mãe e aí minha filhada estava lá, eu estava vendo um filme, eu falei, ih, constelou. Aí minha filhada, ai, Dindin, agora tudo é isso, constelou, constelou. Eu falei, a constelou, meu filho, acabou de acontecer uma constelação nesse filme. Aí eu acho muita graça, tudo eu falo, gente, constelou, porque é isso, tem umas cenas que são exatamente isso, né? é. É muito Legal, Elton John é Lili. muito É descarado. isso que a gente fala, né? Não existe nada fora sistêmico. Quem se torna sistêmico somos nós. E aí, portanto, tudo passa a ser sistêmico, né? Então, vamos encerrando aqui os comentários Vamos de hoje. Quer encerrar, fazer mais algum meninas. comentário, Manu? Você fez que... Esses filmes são empolgantes, né? Então dá vontade de ficar falando o tempo inteiro, né? Porque a Lili falou, né? Tudo é constelação, né? Eu peguei, vi o filme, aí eu abri e vi assim, será que tem online o mapa dele? Sabe? Eu fiquei olhando. E aí aí eu vi a hora e tal, né? Será que é o mapa dele de fato? Eu fui vendo ali com a história que eu tinha anotado, eu falei, acho que deve ser, né? E é interessante que ele tem um ponto. Gente, eu não sei se eu estou viajando muito, né? Mas eu acho, enfim, é rápido. Ele tem um ponto que leva a que mostra assim, uma tendência, às vezes, da pessoa meio se perder dela mesma, sabe? Que aí
tem a ver com essa história de ir para a instituição e para, sabe, ter que ir e ficar internado, sabe, drogas e tal, né? E é interessante o que o filme não mostra é que, e para mim eu fiquei, nossa, que ele conseguiu fazer essa virada, que ele foi justamente trabalhar, assim, ele tem um trabalho social forte com AIDS, porque ele perdeu muitos amigos, né, para aquele período, e ele também e isso, assim, ele ficou sóbrio e tal, né? Mas esse dele transformar, ele trabalhar com pessoas em sofrimento de alguma forma, é a virada de chave, assim, dele sair desse lugar difícil, né? E fazer algo, né? Pela vida, né? Dos outros. Então, eu falei, nossa, ele conseguiu, porque não é todo mundo, né? Nossa, bem lembrado, bem lembrado. Ele foi trabalhar ele foi ajudar pessoas com AIDS, né? Pessoas com vícios, realmente, bem lembrado. Muito bom, Ele Manu. conseguiu, com a vida, né? Uhum. Tanto que ele casou também, isso foi depois, muito tempo depois que ele conseguiu, né, um relacionamento, né, que ele conseguiu fazer a família. Então ele, em algum ponto, conseguiu transmutar, né, e usar o que ele tinha, né, de uma maneira mais para a vida. Achei muito bom. É isso. Sensacional. Obrigada, meninas. Vamos encerrando por aqui hoje, então, o comentário desses dois filmes maravilhosos. E aí vamos fazer uma pausa, né, no final do ano, no grupo de estudos multiportas, para a gente poder recarregar as baterias e voltar ano que vem com força total. Vamos, então, iniciar o estudo do livro O Amor do Espírito, do Bert Hellinger, que foi o livro mais votado, né? E aí a gente se vê, então, ano que vem. Boas festas para todas e todos que estiverem assistindo. Um beijo grande. Muito obrigada a vocês. Até mais, meninas. Obrigada, hein? Gente, por até hoje. É. Tchau, Lili. Obrigada a Manu. vocês.